Boa tarde, meus amigos do Face, tudo bom? Mais uma vez eu venho aqui tentar trazer um pouco de informação. Logicamente, não quero aqui, nem tenho a pretensão de exaurir todo o tema quanto a esses fatos, mas muitas pessoas me perguntam, tenho muitos amigos do Face, algumas pessoas criticam, eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, eu vejo muitas vezes algumas pessoas utilizando o artigo 5º inciso 10º da Constituição, para justificar o direito de poder ofender as pessoas, falar o que quer, como quer, a hora que quer e do jeito que quer. Algumas pessoas confundindo as coisas, deixando de lembrar que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. E algumas pessoas, então, têm confundido esses direitos. E isso principalmente com aquele acontecimento do Gilmar Mendes, que mandou prender um rapaz, que inclusive é advogado, deveria saber disso, quando ofendeu pessoalmente o ministro. Depois nós tivemos também um caso Lewandowski, onde ele então ofendeu os membros do Supremo Tribunal Federal. Temos agora o caso do próprio Supremo Tribunal Federal que está investigando. Eu não quero aqui entrar no mérito se é legal ou não é. Eu particularmente entendo que não é legal. Está se usando do regimento interno de uma forma equivocada, já que o regimento interno ele fala de crimes praticados dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse artigo que estão sendo utilizado está se falando de crimes, de atos ocorridos nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Aí sim o ministro-presidente pode de ofício determinar então a investigação, o que não é o caso, né? Pessoas falando isso através de imprensa e aquela coisa toda, apesar de que quando você fala que quer matar, que quer destituir, que quer fazer e acontecer, você está instigando o crime, você está instigando a prática de crime, e isso é crime, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes as pessoas vão para a internet e falam também um monte de coisa sem entender e sem compreender o que está fazendo e as consequências disso. Por isso é muito importante. Em primeiro lugar, é muito importante nós dizermos que existe algumas tipificações no Código Penal que é de 45, tá? Então nós não estamos falando de agora, de 2019, não. Há muito tempo determinadas condutas são tipificadas como crime e por isso as pessoas devem tomar cuidado quando as praticam, muitas vezes até por falta de informação. Por isso eu sempre fui a favor e acho que pelo menos o básico da Constituição brasileira deveria ser ensinado a nível de ensino médio. Eu acho que isso seria fundamental. Mas vamos voltar aqui para esses fatos. Bom, primeiro, não tem dúvida o direito à expressão, o direito constitucional de se expressar, daquilo que você entende, daquilo que você compreende, seja ele culturalmente, seja ele através da mídia, enfim. Isso é a democracia e nós devemos respeitar. O grande problema é qual é o limite disto. Qual é o limite e como isso deve ser feito? Uma coisa é eu dizer ou eu me expressar de que eu não concordo com determinadas condutas do Supremo Tribunal Federal. De eu dizer que tem determinados ministros que são mais pendentes para esse tipo de pensamento ou para aquele não concordar, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que o ministro está vendendo sentença, outra coisa é você dizer que o ministro é ladrão, outra coisa é você dizer que o ministro é isso ou é aquilo. Isso não está aqui no inciso 9º, artigo 5º da Constituição brasileira, tá? Muito pelo contrário. A grande questão agora é nós sabermos dosar entre o inciso 9º e o inciso 10. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição diz o quê? Literalmente, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então veja, você atacar a honra, você atacar a moral de uma determinada pessoa, isso é crime.
Tá, mas e aonde está tipificado isso? Isso está tipificado no Código Penal, porque aqui diz que é crime, mas não diz o quê. Então vamos lá agora no artigo 138 do Código Penal, que é de 45, não é de 2019, nem 2018, nem 2012, porque senão tem alguns ainda que vai falar que isso aqui foi feito pelo PT. O que diz o artigo 138? Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, quando alguém vai para as redes sociais, quando alguém vai na imprensa, vai através do Facebook, seja lá, e diz que um ministro, diz que um delegado, diz que um funcionário público, diz que uma pessoa comum, um cidadão comum, está praticando crime e depois se verifica que é falso, quem praticou crime foi aquela pessoa que disse que o terceiro estaria fazendo ou praticando aquela determinada conduta. Ou seja, ele está caluniando aquela pessoa. Então, quando alguém vai para as redes sociais, seja lá para onde for, e diz que um ministro está vendendo sentença, que um ministro está em conluio com a corrupção, quando o ministro está tentando barrar a Lava Jato, ou seja, enfim, todo esse tipo de comportamento, você está imputando um fato criminoso na conduta do ministro. Você está imputando um fato criminoso na conduta do deputado, senador, ou seja lá quem for, ou seja, até mesmo de uma pessoa comum. Por isto, se você não conseguir provar o que você está dizendo, você está incorrendo em crime, que é o artigo 138. Agora vamos no 139. Artigo 139 do Código Penal. Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Ou seja, toda vez que você menciona, você divulga, ou que você afirma um comportamento, que esse comportamento, socialmente, ou mesmo pessoalmente, mas socialmente, de alguma forma denigre a reputação da pessoa e você não consegue provar isso, você comete crime. Então, se você chega para um ministro, para um delegado, para um deputado, para um senador, seja lá quem for, e chama ele de ladrão, chama ele de corrupto, chama ele disso ou daquilo, se você não provar depois, você está incorrendo no artigo 139, que é difamação. E pelo amor de Deus, gente, não confunda as coisas. Ah, mas o jornal disse. Ah, mas a imprensa falou. Ah, mas o delator disse. Isto não é prova. Você só pode chamar alguém de ladrão se ele tiver uma sentença condenatória transitada em julgado dizendo que ele é ladrão. Confirmando que ele é ladrão. Aí tudo bem. Só que mesmo nesse termo, mesmo nesta condição, você não pode sair disseminando isso nas redes sociais, né? Por quê? Porque mesmo o condenado tem direito à preservação da sua honra, da sua pessoa, tá? Então, até nisso nós temos que tomar cuidado. E é isto que as pessoas têm que pensar. Outro ponto, da injúria, artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Então, quando alguém vira para um ministro, para um delegado, para um deputado, para um senador, seja lá quem for, mesmo para uma pessoa particular, e ofende-lhe a dignidade, lhe chama de incompetente, lhe chama-lhe de burro, lhe chama de corrupto, lhe chama, enfim, e ali todas enfim, tudo que é de negativo, você está ofendendo a dignidade do decoro. É isto que nós temos que entender. Uma coisa é eu me expressar de uma forma genérica. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com a decisão do ministro Marco Aurélio, porque entendo que ele é contrário à Constituição, porque eu entendo que ele é contrário a isso, eu entendo que a visão dele é equivocada. E isto é uma coisa, isso a Constituição me garante. Eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Agora, chegar e dizer, não, porque aquela decisão do ministro Marco Aurélio, ele é corrupto, ele recebe dinheiro para dar sentença, ele é um imbecil, ele não tem moral.
eu estou ofendendo a honra, o decoro da pessoa. Então é isto que nós temos que tomar cuidado. A Constituição não nos dá, não nos permite, não nos autoriza a se dirigir a uma pessoa, seja ela pública ou privada, e lhe ofender, sem que depois eu tenha que provar. E se eu não provar, aí eu vou arcar com as consequências disso. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito básico. Todo mundo sabe, quem acompanha a minha rede social, sabe que eu sou extremamente contrário a Bolsonaro. Só que eu não posso ir para as redes sociais e chamar ele de bandido, chamar ele de ladrão, chamar ele de corrupto, chamar ele de parceiro de miliciano. Por quê? Porque eu não tenho prova disso. Como eu não tenho prova, ele pode me processar. Ah, mas eu tenho o meu direito. Mas que direito de expressão, meu? Que direito de expressão? Ofender as pessoas sem ter comprovação daquilo que eu estou falando não é direito de expressão. Então é isto que é importante, as pessoas terem discernimento. Não sair para as redes sociais, não sair, seja lá até muitas vezes com amigos, ou seja lá quem for, falando o que quer, falando o que acha que pode falar, porque eu tenho o meu direito. E veja que um colega vai e me dirige ao Gilmar Mendes chamando o ministro de corrupto, disso e daquilo outro, sem falar ainda, não vou aqui nem entrar no mérito, que ainda persiste uma lei, que eu particularmente sou contrário a essa lei, acho que ela já deveria ter sido derrubada há muito tempo, ela foi criada na época de ditadura, que é a lei de desacato ao funcionário público. Essa lei ainda existe, ela ainda vigora no nosso país. Então você ofender a honra, a moral, o decoro, a dignidade de um funcionário público, porque eu não concordo com o posicionamento dele, ou porque eu não concordo com a forma que ele trabalha, ou eu não concordo com isso ou com aquilo, e ofendo pessoalmente a honra dele, eu respondo pelo crime. Eu tenho o direito de exigir, sim, um comportamento de eficiência, porque a própria lei do funcionário público, ele diz isso, que é o princípio da eficiência. Então, se eu tenho lá um funcionário batendo papo, enquanto a fila está esperando e ele lá fazendo de conta que não está percebendo, batendo papo com um amigo, eu posso chamá-lo e dizer, meu amigo, tem uma fila aqui, o senhor não vai trabalhar não? O senhor não vai nos atender? Isso não é ofensa, tá? Isso não é desacato ao funcionário público. Isso é exigir dele o princípio da eficiência, da produtividade. Agora, eu chamar ele de folgado, de safado, de vagabundo, de ladrão, de corrupto, aí sim, aí eu estou ofendendo e posso eu ser condenado por esse comportamento. Então, é este tipo de atitude que nós temos que tomar cuidado e temos que ter ciência, nós temos que ter consciência que esses predicados pejorativos diretamente à pessoa é muito simples, faça isso no sentido contrário. Imagine você, equivocado ou não, mas fazendo o seu trabalho, no seu emprego, no seu trabalho, na sua atividade. Alguém não gosta do seu serviço, alguém não gosta da prestação de serviço, alguém não gosta do que você está fazendo, começa a te chamar de burro, de ignorante, de ladrão. Como é que você vai agir dessa forma? Como é que você vai reagir a esse tipo de agressão? Então é óbvio que essas pessoas, no meu pensamento, eu entendo que independente de eu ser um cidadão e ter meu direito constitucional, do meu direito de expressão, isso não me dá o direito de ofender a honra, o decoro, isso não me dá direito de imputar a um terceiro um fato criminoso que eu não tenho como provar. Então, se eu quero um país democrático, o primeiro ato da democracia é respeitar o direito dos outros. Democracia não é só levantar a bandeira dos meus direitos. Democracia é também levantar a bandeira do direito dos outros, de respeitar o direito dos outros. Isso é democracia. Você não vai encontrar em país no mundo
democrático que você possa olhar para a cara de alguém, de alguma autoridade, chamar ele de ladrão, safado, corrupto e ficar por isso mesmo, se você não conseguir provar. Você vai responder por isso. Porque a democracia, a nossa legislação, assim o determina. Então, cuidado. Pensem bem. A justiça ela não está errada, como fez agora recentemente com aquele comediante, né? Que, veja bem, olha o que o comediante fez. Falou para a deputada, não importa de que partido, seja, pegar o envelope que estava escrito lá, sabe lá o que, eu não vou entrar no mérito, enfiar no ânus. Eu pergunto para vocês, isso é direito de expressão? Ele poderia dizer que é contra, que acha isso ou que acha aquilo, nesses limites. Mas a partir do momento em que ele fala para a deputada catar o envelope e enfiar naquele lugar, e se alguém mandar você enfiar naquele lugar, alguma coisa que você esteja mostrando, um post que você faça, um posicionamento que você faça, ou se você falar para mim pegar meu vídeo e enfiar naquele lugar, você acha que eu vou gostar disso? E aí eu vou aceitar o argumento, não, mas é meu livre direito de expressão, tá aí o meu, no artigo 10º, do inciso 10º do artigo 5º da Constituição, que é o meu direito à minha honra. Então é isso que nós temos que ponderar. Eu acho que essa discussão está começando a ser criada no judiciário quando começa a condenar esses abusos. E é na sociedade, nós precisamos também começar a discutir sobre isso para que não se crie esse tipo de comportamento. Tá bom, gente? Eu espero rasamente ter passado para vocês um pouco desse diferencial, para que as pessoas tenham um pouco de discernimento sobre o que é uma coisa, aonde vai o meu direito, aonde começa o direito do outro, aonde eu estou infringindo a lei, aonde quando eu abuso do meu direito, né? Exercício ilegal das próprias razões, muitas vezes, e passo a cometer crime, tá bom? Um abraço, até a próxima, obrigado, tchau, tchau.